Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. MotoGP. Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br, estamos começando o quarto bloco da edição 560 para falar sobre MotoGP, que foi até Austin, nos Estados Unidos, para a terceira etapa do campeonato 2018. A MotoGP que começa, circulando a Europa, vai até o Catar, depois vem até a Argentina, sobe até os Estados Unidos e só então desembarca na quarta etapa na Europa, na Espanha. Então essa foi aí a última prova antes de chegarem realmente no continente, onde a maioria das provas acontecem. Diogo Gomes, eu não sei se você tem as estatísticas aí de cabeça, mas já são quantas vitórias seguidas de Marc Marquez nos Estados Unidos, somando todas as categorias? Todas as categorias eu não tenho, posso pesquisar agora, mas na MotoGP são 6 corridas e 6 vitórias. É absurdo. Eu até acho que Austin, na realidade, entra quando ele tá no primeiro ano dele na MotoGP, né? Então eu acho que ele nem correu de Moto 2 lá, não. Então é isso mesmo, 6 vitórias, 6 corridas, 6 vitórias. Corre contra Estados Unidos, né? Tipo, ele sempre venceu lá na Moto 2 e na Moto 3. Eu acho que na Moto 3 ainda chamava 125, né? Quando ele correu. Mas ele sempre venceu nos Estados Unidos. Sempre venceu. Eles corriam lá em Indianápolis, né? Porque em Laguna Seca não tava nas categorias menores. O histórico dele é absurdo, cara. Realmente absurdo. E na classificação também, viu? São 6 classificações e 6 poles. Tá certo que nessa classificação, perdão, ele perdeu a posição, né? Ele foi o pole e perdeu a posição porque atrapalhou o Vinhales na volta. A gente pode até falar disso mais pra frente. Largou em quarto, perdão, né? Perdeu 3 posições. Mas basicamente ele venceu todas as corridas nas categorias menores, 6 classificações, 6 poles. E nas corridas da MotoGP são 6, e nesse circuito especificamente, né? São 6 corridas e 6 vitórias. É absurdo, é muito absurdo, né? Quando você começa a contar isso. Nós tivemos até em outras categorias, vários pilotos dominando. O próprio Schumacher em Magno Curso era um negócio absurdo, assim como ele vencia. O Hamilton, por exemplo, no Canadá, né, em Montreal, anda muito bem, mas de ser assim, fechadinho, 6 vitórias, 6 corridas, 6 vitórias, eu não lembro de um outro piloto conseguindo fazer isso, nem na MotoGP, nem nas outras categorias. Então, assim, é realmente muito absurdo, cara. Muito absurdo. É um circuito que encaixa as características dele, né? Assim como o Sachsen na Alemanha, é um circuito que tem mais curvas à esquerda, então isso encaixa muito o ritmo dele, o jeito dele de guiar e tudo mais. Mas, poxa, enfim, no geral, foi mais um show do Marc Marquez, venceu com sobras. Não só mais um ano que ele vence em Austin, mas mais um ano que ele vence sobrando em Austin. E o que acontece com esse circuito, Diogo Gomes, que não vem entregando provas interessantes, ainda mais uma categoria, né, que a gente vem falando e vem destacando a quantidade de corridas interessantes, de pegas interessantíssimos e tal, mas a MotoGP não acontece em Austin, não sei o que acontece, a gente é privado de bons momentos, de boas disputas no circuito. Olha, eu só posso imaginar que seja a pista, claramente, né? Agora, assim, por que exatamente? A gente pode colocar como hipótese o asfalto, né? Que é muito criticado e foi muito criticado esse final de semana de novo. Aliás, você pode ter informações disso lá no moto-velocidade.com. Olha aí, fica o gancho. A questão do tamanho do circuito, né, que é gigantesco, essas motos com toda essa potência e com mais de 300 km por hora nas retas ainda precisam de mais de 2 minutos para fazer uma volta. Então o circuito ele é muito grande. Questão também, eu diria, de pista, não só do asfalto, mas também de áreas de escape e tudo mais, é muito mais controlado. Então é característica do circuito mesmo que impede que essas motos consigam disparar, né? Quando você tem categorias que sofrem muito em várias pistas, ok, mas quando você tem uma categoria como o MotoGP, que vai em pistas dos mais diferentes lugares do mundo, consegue fazer grandes corridas, e aí nessa especificamente, ano após ano, não consegue produzir grandes corridas, aí a gente tem que parar e pensar que talvez
talvez o problema seja um pouco mais de encaixe entre a categoria e essa pista, principalmente quando nas categorias menores também não tivemos lá grandes coisas, né? Na Moto 3 principalmente sempre, eu nem assisti a corrida da Moto 3 ainda desse final de semana, mas nos anos anteriores sempre foram meio decepcionantes. Então talvez tenha uma questão da pista ali, eu confesso que não posso dar certeza sobre isso, mas já tem alguns anos aí que nós temos corridas bem mais ou menos em Austin. Quem apareceu muito bem, né, a gente pode falar, foi o Iannone, que estava meio sumido, a gente até chegou a criticá-lo, acho que na Argentina ou no Catar, contra o Rins, que tinha aparecido bem, aí eu acho que o Crazy Iannone resolveu mostrar suas caras. Do nada, né, cara? Impressionante. Eu tava assistindo e eu fiquei impressionado. Honestamente, eu não sei explicar o pulo dele. Foi muito forte. E no final de semana que começou com o empresário dele lá em Austin, né, ele se defendendo, dizendo que se saísse da Suzuki teria outras posições. Enfim, no momento em que ele é claramente colocado sob muita pressão, inclusive de perder o lugar dele para a próxima temporada. Então ele vai lá, faz essa super apresentação. Ele vinha andando muito bem. Né, no treino livre ele andou até mais rápido que o Marques, inclusive. Classificou muito bem, né, sai da segunda posição por conta da punição ao Marques, mas ele já tinha classificado em terceiro, né, quer dizer, já tinha classificado na primeira fila. E aí na corrida ele larga muito bem, pega a primeira posição ali, o Marques logo retoma no final da primeira e início da segunda volta. E claro que o Marques dispara na frente, mas o Iannone se mantém em segundo durante grande parte da corrida. Quando tá faltando ali, quando entra na segunda parte da corrida, aí o Viñales vem, pega a segunda posição, o Iannone se mantém em terceiro, também não é pressionado pelo Rossi, não consegue correr atrás do Viñales para retomar a segunda colocação, faz meio que uma segunda parte de corrida solitária na terceira colocação, mas pro que vinha sendo apressado por ele, é muito bom. Eu não diria que a surpresa por a questão da Suzuki, até porque na corrida anterior na Argentina o Alex Rins estava no pódio, não vamos esquecer disso, mas a Suzuki deu um passo muito bom, sem dúvidas, mas a questão do Iannone em si me surpreendeu um pouco, porque o final do ano passado dele foi muito ruim e o início desse ano estava sendo ruim de novo, nas primeiras 2, 3 provas, e agora em Austin ele conseguiu encaixar um rendimento muito bom, foi pro pódio, me pegou totalmente surpresa. Sim, com certeza. Agora uma surpresa que a gente teve, talvez não surpresa, mas o Crutchlow, né, que vinha tão bem e se vendendo e tudo, se mostrando descontente com a relação dele com não ter uma moto melhor, né, não ter uma equipe de fábrica, o Crutchlow acaba caindo e até consegue levantar e tudo mais, mas terminou apenas na 19ª colocação. Ele que vinha bem, né, vinha ali no top 5 no início de corrida, mas é o Crutchlow sendo Crutchlow. Ele entrou para essa rodada como líder do campeonato, né? Não vamos esquecer, por ter vencido lá na Argentina. E acabou, cometeu alguns. Ele já tinha saído da pista 1 ou 2 vezes antes. E de lá fora, perdeu o ponto de freada ali e tudo mais. Mas acabou que em um determinado momento ele caiu, e aí caiu de fato, se recuperou, né? Melhor, subiu na moto e conseguiu terminar assim, em 19º, se não me engano. Mas enfim, nada demais, né? Complicou demais a posição dele, despencou de primeiro para quarto na classificação do campeonato. E infelizmente foi um Crutchlow muito errático. Eu até acho que, ou eu começo a colocar indícios de que ele já esteja passando daquela fase de mais loucura, de mais, sabe? Mas essa corrida infelizmente foi contra a minha tese, porque ele cometeu vários erros, até cometeu um erro maior e acabar caindo e complicar totalmente a situação dele de momento para o campeonato. Claro que tem uma temporada inteira pela frente, mas de momento ele saiu de primeiro para quarto colocado no campeonato. Exatamente. O Valentino Rossi, né, segue de boas apresentações. Acho que foi outra corrida que ele andou muito bem, terminou na 4ª colocação dessa vez. Ele que sempre a gente que fala nele, todo mundo vem com papo de aposentadoria e tudo, mas dessa vez o Viñales terminou à frente dele, mas terminaram ali muito próximos um do outro. Então acho que o Rossi também vale aí a menção. O Dovi está meio sumido, né? Não sei se até que ponto é Ducati, já que o Lorenzo está tão perdido que não serve muito como parâmetro. Mas o Dovi ainda conseguiu salvar um top 5, mas andou a prova toda ali um pouquinho para trás e no finalzinho realmente ganhou algumas posições. Me surpreendeu muito como ele conseguiu pegar esse top 5, porque é algo que eu realmente não esperava. A Ducati teve muito perdido ao final de semana inteiro, incrivelmente mal, apesar de o Lorenzo ter passado pro Q2 já direto, mas no geral muito mal a Ducati.
E ele saiu da corrida afirmando que era a melhor posição possível para ele nessa quinta colocação. Eu concordo, assim, ainda conseguiu muito fechar nessa quinta colocação, que inclusive dá ele a liderança do campeonato, né, pela regularidade, pelos problemas que o Marc Marquez teve na Argentina, mas que, assim, foi total limitação de danos, porque desde o início a Ducati sofreu muito no final de semana. O Dovizioso ainda conseguiu se recuperar, fechar no top 5. O Lorenzo teve mais um final de semana terrível. Temos aqui e-mail do Kinopak, né? O que vocês acharam da corrida da MotoGP em Austin? Eu achei muito ruim. A corrida, posso dizer que, na minha opinião, foi a pior corrida que eu vi da MotoGP nos últimos anos. Acho que você não lembra de Austin no ano passado, Kinopak, porque foi mais ou menos no mesmo nível. A corrida foi chata pelo fato da pista de Austin ser tão longa, fazendo com que os pilotos ficassem muito longe um dos outros. Será, Diogo, que tem a ver com a questão de distância? Eu não sei o que acontece realmente com Austin. Não sei se essa questão das curvas para a esquerda também, né, que acontece Pode muito ser. por lá, que a gente chegou a essa conclusão aí no A quantidade de curvas, né? Porque é tão grande que tem uma quantidade de curvas assim absurda e muito mais quando comparada, por exemplo, a Assen, que é um circuito bem da velha guarda mesmo. Esse circuito tem o dobro ou mais do que isso de curvas que Assen. Talvez também essa questão, né? É muito atípico, é muito a mais do que as outras pistas do calendário têm. Pode ser alguma característica da pista. É a única explicação que a gente tem, porque vai nos outros lugares e anda super bem e aí sofre. Então, é a única explicação que tem. O Anderson Viana Tavares mandou, né, o Marc Marquez mostrando que é o rei nos Estados Unidos. Ele é um fenômeno. Vitória incrível e com autoridade. Todo mundo já esqueceu, né, o que o Marquez fez na Argentina. É bom que o piloto ele é tão bom quanto a última corrida. Não que eu esteja te criticando, Anderson. Eu só estou lembrando que na corrida passada estava todo mundo aqui massacrando o Marquez. Talvez ele merecesse mesmo, mas interessante como são extremistas alguns torcedores. Não é teu caso, Anderson. Eu não lembro muito bem o que você mandou na Argentina. Não estou falando de você. Mas voltando ao teu e-mail, Marc Marquez mostrando que é o rei nos Estados Unidos. Ele é um fenômeno. Vitória incrível com autoridade. Penso que já está no nível do maior piloto de todos os tempos. Está um zoom aqui dizendo que o Zarco vai para a Honda ano que vem. Isso é quase certo? Ele pode pintar ainda na Yamaha? O que vocês acham? Primeira coisa, Diogo Gomes, a afirmação dele de que o Marquez está aí já no mesmo nível do maior piloto de todos os tempos. Eu não sei se ele está falando do Valentino Rossi ou se ele está falando do Giacomo Agostini, mas eu acho que o Marquez, com certeza, sabe, pela pouca idade, obviamente ainda vai ter muitas conquistas pela frente, o Arquada, mas o Marquez é um cara que brilha desde que pintou nas 125 cilindradas, é um cara que a gente via ali e já sabia, vem aí um furacão. Eu lembro da mesma coisa com o Viales. O Viales ainda não entregou tudo isso. Eu lembro de eu comentar, o Fábio Campos foi na Espanha uma vez assistir. Ele não foi assistir a MotoGP, mas ele chegou lá e estava passando. Acho que não foi nem na Espanha, foi em Portugal. Quando eles corriam em Portugal. Depois a gente tem que confirmar com o Fábio Campos essa história. Eu não lembro muito bem onde é. E ele chegou pro fim da Moto 3, assim, tava acabando a Moto 3 na hora que ele conseguiu entrar no autódromo. Ele mandou as fotos lá do Maverick V8, que eu já comentava com ele, da 125. Então tem caras que já pintam lá, que você vê que tem algo diferente. O Marques foi assim. Na Moto 2 foi até meio estranho, né? Ele não conseguiu ser campeão de cara na primeira temporada dele, se envolveu alguns acidentes e tudo. Só na segunda temporada que ele foi conseguir o título. E aí a MotoGP muda a regra completamente quando ele chega, né? Pilotos novos não poderiam entrar em equipes de fábrica, tinha essa restrição. E assim que ele chega, a Honda consegue, junto à Dorna, derrubar essa regra para colocar ele de cara e já vem ganhando 3 títulos na sequência. É realmente um cara diferenciado, é um cara que tem talento. O que ele mostrou na Argentina, para mim, mais qualifica ele do que desqualifica, sabe? A vontade, o ímpeto de vencer. Tá, passa do limite, passou do limite realmente, mas eu prefiro o cara que passa do limite querendo ganhar, querendo recuperar, querendo passar todo o tempo, do que o cara que nunca passa do limite, se contenta onde está para não correr riscos. É isso, perfeito. Assina embaixo. Já coloco ele entre os melhores, sem dúvidas.
Concordo sobre a Argentina, e principalmente pelo o ritmo dele, a maneira como ele conseguiu andar incrivelmente mais rápido que todos os outros. E a carreira dele como um todo é um grande show. A gente só pode dizer que o cara chegou no campeonato sendo campeão do mundo, basicamente isso. É um cara que chegou no campeonato com o Valentino Rossi dizendo assim, gente, olha, aproveita enquanto ele não se acertou na moto ainda, porque quando se acertar não vai conseguir segurar. O Valentino Rossi falou isso na temporada de estreia do Max. E foi o que aconteceu, inclusive foi campeão. A segunda temporada dele na MotoGP, gente, ele disputa as 10 primeiras corridas no ano e ganha as 10. Ele disputa as 10 primeiras corridas do ano de uma temporada e ganha as 10. É só isso. Então, ele já é um dos melhores da história. Vai se galgar mais ainda, porque é um cara que é jovem, tem 25, 26 anos agora, então tem ainda uma porrada de tempo aí pra frente, mas já é um dos grandes, sem dúvida. E qual é o futuro do Zarco? Isso aí é a pergunta de US$ 1 milhão agora na MotoGP, né? Porque obviamente nós temos a Tech 3 fechando com a KTM, já está aprovado isso, então você pensa, pô, mas você pode... Antes de você vir com notícias, com informações, eu queria saber do Diogo Gomes. Se você tivesse o poder de movimentar, se fosse um tabuleiro de xadrez e você tivesse, onde você colocaria o Zarco? Tá, eu não sou o Zarco, né? Eu sou aqui a mente que tá mexendo as peças. Você é um fã que quer ver uma temporada 2019 pegando fogo, e onde você acha que seria o lugar do Zarco pra gente ter isso? Na Honda, junto com o Marco Max. Ia ser bonito demais a briga desses dois, sem dúvidas. Eu só não sei se vai ser viável lá. É o último ano de contrato do Pedrosa, né? Então, se eu pudesse ter esse poder aí, pô, com certeza eu colocaria ele na Honda, porque daria uma briga muito bonita. A KTM vai ter tempo de se desenvolver, assim como a Tech 3. Nós teremos ali a Honda voltando a ter dois pilotos, né? Porque há já um bom tempo que nós sabemos que o Pedrosa não consegue fazer muitas coisas, apesar desse final de semana ter andado relativamente bem, estava lesionado e tudo mais, mas eu colocaria ele sem dúvidas na Honda. O que as notícias dizem é que, obviamente, a Tech 3 já confirmou que larga a Yamaha e vai fazer um acordo, melhor, já fez um acordo com a KTM para ter as motos atualizadas no mesmo ano da KTM, né, no ano que vem, então Tech 3 KTM, com a mesma moto 2019, já a partir da próxima temporada. Então tem a possibilidade de continuar na Tech 3, de ele partir para a KTM, que por mais que seja a mesma moto, seria a equipe de fábrica da KTM, né? E aí fala-se em Honda porque basicamente é o último ano do Pedrosa, então vai se falar de Crutchlow na Honda, vai se falar de Zarco na Honda, vai se falar de Dovizioso na Honda, porque inclusive é o último ano de contrato do Dovizioso, e pelo que dizem a Ducati já fez a primeira proposta e o Dovizioso recusou por achar que não era dinheiro suficiente. Então, enfim, essa questão esse segundo assento da Honda, ele vai ser brigado, ele vai ser disputado até o final do ano, basicamente. Enquanto não anunciarem que vai estar lá no ano que vem, vai ser brigado. E uma das possibilidades é a Yamaha, pela ligação com a Tech 3, pelo Lin Jarvis, o chefe de equipe da Yamaha, já ter falado publicamente que ele não está na Yamaha de fábrica porque não tem como eles, digamos assim, entre aspas, não escolher entre Rossi e Maverick Viñales, né? Tem que ser os dois. Se por essa linha 3 motos, ele mesmo falou que o Zarco estaria além de uma das 3 motos de fábrica, né? Não tem como, eles são só 2 motos por equipe, então ele já até falou em a equipe do Rossi subir, enfim, ele assim, é o cara que pelo menos publicamente mais parece querer que que o Zarco venha pro lado dele de tudo quanto é jeito. Então, tá bem aberto. 2, 3 dias atrás surgiu um rumor, assim, fortíssimo, melhor dizendo, no singular, de que ele já assinou com a KTM. Grandíssimos sites e grandes jornalistas afirmaram isso. Então, quando todo mundo, assim, e todo mundo de grande destaque vem a público para falar, é porque a gente já... poxa, realmente pode ser que tenha acontecido alguma coisa ali. Então, todos esses rumores mais fortes que surgiram nos últimos dias indicam que ele já fechou com a KTM. Mas... vamos ver aí como vai se desenrolar. O que interessa é que esse cara precisa de uma moto de fábrica, uma moto que capacite ele para ir para frente, para brigar constantemente por pódio de vitória. Isso sem dúvidas, porque o talento e o momento que ele tá é muito bom. O Felipe Duarte mandou, né? Estou há quase um ano sem escrever, então não vou ler sua mensagem, Felipe, só de punição. Brincadeira. Porém, nunca deixei de acompanhar o podcast. Bom, vamos ao que interessa. Considerações. Mais uma vez, uma ótima corrida em todas as categorias do Mundial. Marques em Austin é até complicado de falar, pois ele realmente demonstra ter um desempenho a mais nesse traçado e sempre utilizou disso quando passou por lá. Só tenho uma pergunta. A Suzuki supostamente estaria interessada em contar com Espartano para 2019.
Eu tô lendo meio de longe aqui, eu achei que ele tinha escrito Espargaró, porque espartano de longe, você vê o E maiúsculo ali, o nome grande, parece Espargaró, mas ele colocou espartano. Eu li pela primeira vez aí o e-mail dele, foi qual dos Espargaró, que são dois, né? Tem o Spawn e o Alex, qual dos Espargaró? Não, Espartano. Espartano é o Lorenzo, né? Só pra quem não ligou o nickname. Então nós fomos aí vítimas da mesma confusão. A Suzuki supostamente estaria interessada em contar com o Lorenzo para 2019. Como vocês avaliam uma possível ida dele para a Suzuki, já que ele mais uma vez mostra que não está com a mão da Ducati, principalmente quando o assunto é ritmo de prova? Essa eu vou responder primeiro, Diogo Gomes. Você está respondendo tudo, não deixa eu responder nada. Tá muito fominha nesse podcast você. Olha, eu acho que pode ser uma boa solução. Assim, a gente está cansado de ver pilotos que não conseguiram andar na Ducati e até se confundiram como fim de carreira. Exemplo, Valentino Rossi. E quando saíram da Ducati, mostraram que não era bem assim, ainda tinha muito a dar, muito a acrescentar no campeonato. E a questão era realmente só casar com essa moto, que sabiamente é uma moto difícil, né? Aqueles conceitos que você ouve, começa a acreditar, mas esse é um conceito aí, ele é tão repetido, ele é tão visto que é até difícil não acreditar que seja realmente uma verdade esse conceito que é empregado aí, imputado nas nossas cabeças. E a Suzuki, aí, a gente vê o Rins vindo de um pódio, a gente vê o Iannone andando bem agora, é uma moto com potencial, com certeza, um Lorenzo, um tricampeão, né, com a qualidade que tem, é um piloto de qualidade, sinto muito os fãs do Valentino Rossi, os fãs do Marc Marquez, que negam essa afirmação, mas é um piloto de muitíssima qualidade, talvez pode não estar no mesmo nível, aí é uma discussão muito de coração, e eu prefiro não entrar em discussões de coração, mas que é um piloto de altíssima qualidade, e numa Suzuki, que é uma equipe que tem dinheiro, uma equipe que tem potencial, que venceu provas aí 2 anos atrás com Viñales, e que vem aí com bons desempenhos, eu acho que seria um movimento aí certeiro, até porque eu não vejo o Lorenzo aí com muita condições de voltar para a Yamaha, ou fazer o caminho contrário, assim como fez o Rossi, e nem para ir para a Honda, né? Não sei se eu estou confundindo às vezes, e se tem lugar para ele na Honda, eu não vejo muito. Então eu acho que esse movimento para a Suzuki seria certo demais, talvez parar de insistir, né, na Ducati, talvez fosse melhor, né? Existe, né, o Diogo Gomes, eu sou um cara muito, não é o meu perfil de investidor em bolsa de valores e tal, mas eu sei que nesse mercado existe aí uma frase que você precisa aceitar a derrota, porque tem gente que começa a perder e nega, que não quer aceitar a derrota e acaba potencializando muito mais as perdas por não ter aceitado essa derrota o mais cedo possível. E eu diria que casa muito pro Lorenzo, né? Aceita a derrota, tentou, aceitou o desafio, não deu certo o desafio, não tá dando mostras de que vai ser bem, que vai conseguir virar o jogo nesse desafio, porque começou novamente um ano em decadência, e talvez ir para Suzuki vai dar essa sobrevida para ele, e eu acho que seria muito interessante. Olha, eu não vejo muito viável nesse momento, mas eu acho que seria interessante sim, muito interessante, porque tá complicado na Ducati, né? Essa é a realidade, tá muito complicado na Ducati. Para esse final de semana chegaram o novo aparato aerodinâmico na dianteira da moto ali, que ele tanto pedia, porque não teve nas corridas anteriores, que a Ducati meio que deslizou na atualização e tudo mais, fez uma, mas não fez exatamente no estilo interessante, que ele não gostou, preferiu andar sem, e ele tava pedindo isso, aí chegou, mas não se viu melhora, pelo menos não um grande melhora aparente, continua sofrendo demais, os resultados dele na temporada, meu Deus do céu, se fosse qualquer outro piloto, nós estaríamos falando aqui em cuspir ele fora da equipe, mas como é o Lorenzo, a gente corretamente tem que respeitar, que é um 3 vezes campeão do mundo, só na MotoGP, fora o que ganhou de Moto 2 e tudo mais. Então assim, tá complicado, é difícil, eu não vejo sinal de melhora, infelizmente, no final do ano passado eu vi muitos sinais de melhores, de evolução. Esse início de ano
tá parecendo motor Honda na Fórmula 1, quando você acha que vai e volta pro início. Isso complica muito, sabe? Tem que ver como tá funcionando a cabeça de um cara que se acostumou desde moleque, repito, bicampeão da Moto 2, né? Na época ainda chamava 250, se não me engano. Tem que ver como é que um piloto que tá com essa mentalidade desde moleque aceita passar 2 anos nessa condição, você conseguir se acertar com a moto, se conseguir se alinhar com a equipe para melhorar o rendimento, o companheiro de equipe que tem mais experiência e é mais encaixado com a moto andando muito melhor que ele, as pessoas usando isso como comparação para ele o tempo inteiro. Aí teve meio que uma troca de farpas entre ele e o companheiro de equipe na última semana. Aí estão correndo atrás de renovar o contrato do Dovizioso, nem começaram a falar com ele ainda, porque ele disse que quer focar na pista agora, não quer focar em negócios, mas esse é o último ano de contrato dele. Meu que já está intrínseco que a Ducati não vai renovar o contrato dele, se for renovar, não vai renovar com a mesma quantidade de dinheiro que ele recebe hoje, que até um mês e meio atrás, ele era o piloto mais bem pago da MotoGP, não é mais agora porque a Honda renovou o contrato do Marco Max, né, e deu um super contrato a ele, mas até antes disso era o Lorenzo, o piloto mais bem pago, ganhando, sei lá, 4 vezes mais que o Dovizioso, que brigou pelo título. Então, tudo muito negativo, infelizmente, tudo muito negativo em cima dele. Então, talvez uma mudança de áreas, de situação ali, de posição, ajude ele. A equipe Suzuki definitivamente precisa de um cara como esse, apesar do bom desempenho do Iannone, mas o desempenho agora foi bom, mas esse desempenho não apaga as 2 primeiras corridas ruins e o ano passado horrível que ele fez, né? Então, se ele começar a encaixar desempenho um em cima do outro, igual fez agora em Austin, maravilha. Aí é com outra consideração. Mas esse resultado bom não apaga os outros ruins. Então, eles estão precisando de um piloto para liderar a equipe. O Alex Rins ainda tem muitos anos pela frente de contrato, inclusive. Então, eu não sei, eu não vejo muito provável, mas eu confesso que eu não sei explicar por que eu não vejo provável, porque a transição me parece que faria muito bem para o Lorenzo e a Suzuki definitivamente precisa de um cara como o Lorenzo nesse momento. Como isso deve funcionar, a gente vai ter que esperar, mas pode ser. O cenário perfeito, assim como eu falei do Crutchlow, do Zarco e tudo mais lá na Honda, o cenário perfeito seria ele pegando a Honda e já imaginou ele rivalizando com o Marco Max dentro da equipe? Seria um negócio absurdo, mas eu infelizmente não vejo muito provável de acontecer não. Veremos cenas do próximo capítulo. Vamos também... vamos esperar mais algumas provas da Europa antes da gente fechar aí essa análise em cima do Lorenzo. Vamos dar mais 3 provas para ele na Europa, onde ali estão mais acostumados e tudo mais. Vem aí Jerez, Le Mans e Mugello pela frente. Vamos ver como ele se sai nessas 3 próximas etapas. E a gente promete voltar numa análise bem mais criteriosa sobre ele depois dessa prova de Mugello aí, porque aí já serão 6 provas na temporada, 3 provas no território europeu, por falar no calendário, né, que eu passei rapidamente as próximas provas. A próxima já é no dia 6 de maio. Então, chegando na Espanha, em Jerez. Vamos ficar de olho aí. A gente volta aí com a cobertura total depois dessa prova. Na classificação do campeonato, nós temos o Dovizioso liderando com 46 pontos. Seguido de Marc Marques com 45, Viñales com 41, Crutchlow com 38, empatado com o Zarco. Então, Diogo Gomes, tudo muito parelho ainda. Os 5 primeiros colocados separados apenas por 8 pontos. Então, muito, muito parelho. Ninguém ainda conseguindo aí se destacar muito. Então, vamos torcer que a gente tenha aí o campeonato aí seguindo nessa onda e que a gente possa ter uma belíssima disputa pela decisão do título lá no final do ano no circuito de Valência. É isso, Diogo Gomes, da minha parte. Não sei se você tem algum destaque final para você trazer, tanto do que vem pela frente ou do que aconteceu em Austin. Não, é só mais uma lembrança, que no caso é o Tito Rabat. Nós até passamos rapidamente dele no outro programa que falamos sobre MotoGP. Eu também não vou entrar em grandes detalhes agora, pelo que você falou, ainda é início de temporada, tem muita coisa pela frente, mas só para quem esqueceu, para quem não olha para a segunda parte do grid, né, porque eu entendo que a briga lá na ponta realmente é muito boa, mas é sempre olhar quem vem atrás. Então você tem o Jack Miller aparecendo muito bem, mas todo mundo viu, né, até pela pole que ele fez na Argentina, mas tem o Tito Rabat, que é um piloto campeão da Moto2, que andou incrivelmente bem na Moto2, que passou 2 anos sofrendo igual um condenado na segunda moto da marca VDS, já tinha virado piada, e que agora finalmente com a moto minimamente de brigar, ele tá e mais uma vez conseguiu um top 10 esse ano. Então o Tito Rabat voltou a ser aquele piloto que a gente viu nas categorias de base crescendo, que quando a gente falava assim, ó, esse cara aí andou muito na Moto2, e o pessoal vinha ele fechando o grid na MotoGP com a marca VDS, e
olhava e achava que era piada nossa. Mas não, esse cara tem muita capacidade. E agora ele tá conseguindo se mostrar. Nesse início de temporada, se mostrando muito, muito bem. Então, quando for dar aquelas olhadas lá na segunda parte do grid, atentar também pro Rabat. Tito Rabat é um piloto que tá fazendo isso temporada muito bom. Tomara que consiga se manter assim durante toda a temporada. Então é isso. Com isso a gente encerra esse quarto bloco do Café com Velocidade. E fica aí um ponto de interrogação. Será que teremos Fórmula Indy? Veremos. Um abraço para todo mundo e até a próxima edição. Termina aqui Café com Velocidade, o mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Sempre com Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos. Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor.